E nós vimos aí o plano de ensino. Né? Eu vou recolocar aqui na tela o seguinte. Deixa eu... Vou colocar aqui o site que vocês podem adquirir a apostila. Então, everyone. Então, esse site que eu estou colocando aqui no chat, para vocês adquirirem a apostila de complemento de Física, Teoria e Laboratório, e também as outras, né? Aqui pelo Mercado Livre, aqui o chat. Tudo certo? Tá. Então, vamos compartilhar. Eu vou colocar no modo de apresentação. Está aí. Então, a gente tinha começado com oscilação. Oscilação é um movimento, né, de avanço e retrocesso que vai se alternando. O processo pode ser periódico ou não. Uma oscilação também é uma vibração mecânica rápida. Os fenômenos oscilatórios ocorrem incessantemente, estão presentes em quase todos os processos na ciência e na técnica. Então, o conhecimento de oscilações está na base de estudo de ondas. Nós não vamos estudar ondas aqui, nós vamos estudar oscilação livre e amortecida. Quais são os exemplos que nós temos na engenharia de osciladores? Primeiro é o pêndulo de mola. Você pega uma mola, pendura um corpo, puxa e solta, né? Puxa e solta, ela vai oscilar, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma mola. A mola vai ser o nosso representante. Tem essa mola, tem uma constante elástica K. A constante elástica diz se ela é mole, se ela é dura, tal. Aí eu coloco aqui um corpo, ela vai esticar, certo? Ela vai esticar. Vou pôr aqui uma massa qualquer aqui. Então, a mola fica deformada. Aí, se eu pegar essa posição aqui e puxar para baixo, né? Trazer esse corpo para baixo, por exemplo, nessa posição, para mim aqui vai ser a referência, a origem. Eu puxo para baixo, ele vai oscilar aqui. Então, ele vai ser um movimento de vai e vem em torno dessa posição de equilíbrio, certo? Esse movimento oscilatório aqui é o pêndulo de mola. É como se fosse um pêndulo de mola. Você puxa, solta e observa que ele fica oscilando. Isso mesmo, Bruno. Então, nós vamos estudar esse. Então, o pêndulo de mola é um exemplo de um oscilador harmônico.
Além disso, tem o pêndulo simples. Você pega uma bola de bilhar, por exemplo, amarra num fio de nylon, prende direitinho, aí você desequilibra, puxa, para nessa posição e solta. Aí ele vai oscilar aqui, vai ocupar essa posição aqui. Ele vai ficar oscilando aqui para lá e para cá. Isso aqui é um movimento oscilador também, pêndulo simples. Eu posso pegar um pêndulo composto, é um corpo. Posso pegar uma tábua, e prender a tábua. Aqui eu tenho um suporte, põe um pino aqui e pego uma tábua, por exemplo, uma tábua de madeira, tá? E aqui tem um pino. Aí eu puxo ela para cá, certo? Puxo ela para cá e solto. Ela vai ficar oscilando aqui, para lá e para cá. Aqui. Então, quando o corpo é um corpo grande, o pêndulo, puxa ela aqui, solta, ela vai e volta, vai e volta. Então isso aqui seria um exemplo de um pêndulo composto, né? A rede elétrica nossa, ela tem tensão alternada. Você tem as tomadas, vocês vão ver lá no laboratório, se você aplica uma tensão no osciloscópio lá, tem um aparelho que tem uma tela, e você vai ver a onda, A tensão alternada é uma onda que se propaga. Segue um seno ou cosseno. Corrente pistão de um motor em explosão, quer dizer, o motor de um carro tem lá 16 pistões, 8, 12. Então, eles ficam oscilando para cima e para baixo, né? Isso aqui é mais um exemplo de movimento oscilatório, né? São alguns exemplos da engenharia onde ocorre. Eu já falei também aqui elétrons e antenas. Você tem as ondas eletromagnéticas, elas são geradas pela movimentação dos elétrons. Então, você oscila os elétrons, vai ter uma onda se propagando nas antenas. Ele oscila com a frequência. Átomos nas moléculas. A matéria não está em repouso. Os átomos, as moléculas são formadas de átomos que ficam vibrando, como fossem molinhas que grudam um no outro. Todos esses instrumentos de corda também são exemplos de osciladores. Corda de violino, certo? Violão, cavaquinho, bandolim, harpa, e outros instrumentos de corda que são exemplos de osciladores. Tá? Você aplica uma força. Bom, vamos assim, rapidamente ver quais são as forças que aparecem aqui. Primeiro é a força-peso. Todo corpo que tem massa, ele é atraído pela Terra. Certo? Por exemplo, se eu tiver uma massa aqui, então essa massa M, ela é atraída aqui pela Terra. Todos os corpos caem, certo? Todos os corpos caem. Então, todo corpo sofre uma força de atração da Terra. Essa força é conhecida na física, na engenharia, como peso. E o peso é a massa vezes a aceleração da gravidade G. Tá? G é a aceleração da gravidade. A Terra, devido ao seu tamanho, ela puxa os corpos para baixo. Todo mundo sabe disso, que qualquer corpo cai. Então, essa aceleração da gravidade, quanto vale? Alguém sabe de cabeça quanto vale o G? Quanto vale a aceleração da gravidade? Nós vivemos na Terra. 9,81. Tá bom, Bruno. Parabéns. Então, 9, mas isso, pessoal, 9,80, 6,81 é uma aproximação. A gente usa 9,8.
Muito bem, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Os corpos na superfície da Terra caem com esta aceleração ao nível do mar, se eu for lá em Santos fazer a experiência. Aqui em São Paulo, nós estamos acima do nível do mar, mais ou menos 700 metros acima. Quem vai para Santos tem a serra aí para descer, né? Porque volta de Santos tem que subir. E quanto sobe e quanto desce? Mais ou menos 700 metros de altura. Então, aqui em São Paulo já é 9,78. Se eu for subindo mais, vai diminuindo. Os astronautas que ficam a vários quilômetros da superfície da Terra, lá essa aceleração tende a zero. Eles ficam flutuando, tá? Então, todo o corpo na superfície da Terra, ele sofre uma aceleração. Então, quando eu digo assim, meu peso é 80 quilos, não está correto essa linguagem. 80 quilos é massa, vezes G, que é 10, 9,8. Quer dizer, 800 newton. Piorou, né? Quem quer emagrecer tem que multiplicar por 10 ainda. Então, o peso é a força com que a Terra atrai um corpo. Vetor J é o eixo Y, né? Você tem, vão orientar o eixo Y para baixo, o eixo Y e o eixo X. Existem 3 vetorzinhos que a gente coloca. Um no eixo X a gente chama de I, certo? No eixo Y, aqui, ó, a gente chama de J. E no eixo Z é K. Eu tenho certeza que vocês já viram isso por aí, né? Em GA e tal, né? Certo? É um vetorzinho unitário, porque o peso é uma força. Peso é uma força. E uma força é um vetor. M vezes G. E eu estou orientando o Y para baixo aqui. Então, sendo a massa M do corpo oscilante, G é a aceleração da gravidade. A força-peso é chamada de conservativa. Outra força que nós temos é a força elástica. As molas, quando você puxa, né? Se eu tenho uma mola, né? Se eu tenho uma mola aqui, que nós já vimos, eu tenho uma mola aqui e penduro uma massa nela. Essa mola tem constante de K, penduro uma mola de massa, coloco uma massa M pendurada aqui, vai ter um peso aqui para baixo, né? E vai ter uma força elástica para cima. Uma força elástica para cima. Certo? Quando a mola está livre, né? Ela está numa posição aqui. Quando eu puxo, ela estica aqui um certo tanto, que eu vou chamar de Y. Então, eu puxo para baixo, a força aparece para cima. Então, a força elástica, F, é menos KY. Menos K, que é a constante elástica da mola, vezes Y, que é a deformação da mola. Tá? Vezes Y, que é a deformação da mola. Essa lei aqui, então a força elástica é sempre menos K vezes Y. Se for no plano horizontal, é menos Kx, certo? Então a força, ela é proporcional à elongação. Quer dizer, se esse Y aumenta, ela aumenta. Se diminui, ela diminui. Vejam, quando eu puxo para baixo, a mola puxa para cima. Aí o corpo vai lá para cima, pressiona a mola, daí ela empurra para baixo, para cima e para baixo. Então, é um movimento oscilatório. E a força é a força elástica, que é proporcional à elongação. Então, essa força também é conhecida como lei de Hooke. Lei
de Hooke. Lei de Hooke. Hooke é o nome de uma pessoa, de um inglês. Hooke. Lei de Hooke. Acho que tem um E aqui no fim. Lei de Hooke. Essa lei aqui, F igual a menos KY ou menos KX, é chamada lei de Hooke. Certo? Tinha um seriado, né? O incrível Hulk. Hulk, mas escreve diferente, é Hulk. Talvez se inspiraram nisso, quando ele ficava nervoso, né? Os músculos dele cresciam e rasgava a camisa e tal. Então, o incrível Hulk. Um seriado que passou muitos anos aí. Não sei se já tinha nascido. Então, o incrível Hulk, certo? Ele ficava verde, não sei o quê. Mas esse Hulk aqui não é aquele. Esse aqui é um engenheiro inglês. Então, esse K aqui é a constante elástica da mola. Esse K diz assim, a mola é fácil de esticar e apertar, é molinha. A mola é muito dura. Se eu pego uma mola de um caminhão, as molas, você já olhar essas jamantas aí carregadas, tem as molas, né? São muito fortes aquelas molas. Agora, se eu pegar um relógio, já tem uma molinha mais fraquinha. Se eu esticar muito, nunca mais ela volta. O K indica se a mola é dura ou a mola é mole, certo? Assim, em termos. Se mede em newtons por metro, que sai dessa forma. Tá? E uma outra fórmula de força que nós vamos usar aqui no curso é a força viscosa. Todo corpo que se movimenta dentro de um fluido, ele sofre uma força contrária. Agora teve as Olimpíadas lá em Tóquio, no Japão, então você viu os nadadores lá, então a competição é ferrenha, né? Tá? E então qualquer roupa, qualquer pelo a mais que o cara tem, né, dificulta ele nadar mais rápido. Então usam roupas especiais, usam, né, se depilam e tal, para vencer essa força viscosa. Porque quando a pessoa está nadando, tem uma força para trás, ele tem que ter bons músculos aí, treinar bem para poder ir para frente com rapidez, né? Tem uns que mal e mal sobrevivem, outros que afundam e outros que vão com velocidade grande. Agora, esse pessoal que disputa natação, eles treinam 8 horas por dia durante anos, né, para chegar lá naquilo. Que lá não é de um dia para o outro que o cara consegue, né, dar aquela velocidade lá. E quando ele se movimenta, aparece uma força que se opõe ao movimento deles, chamada força viscosa. É uma força que é proporcional à velocidade do corpo, né? Conforme aumenta a velocidade, aumenta a força. E esse C é a constante, né? É o coeficiente de resistência viscosa. Tá? Inicialmente, nós vamos usar o peso e a força elástica, quando são oscilações livres. Depois, mais à frente, para estudar o movimento amortecido, onde a gente coloca amortecedores, aí vai usar essa fórmula aqui, proporcional à velocidade. Então, todo um barco que se move no rio, nos mares, etc., tem uma força contrária. Então, tem que botar um motor lá para vencer essa força, para dar uma velocidade boa nele. As pessoas que nadam têm que treinar os músculos para vencer essa força. A força dos músculos dele tem que ser maior do que essa para ele ter uma aceleração, ser mais... Certo? Os pássaros do céu, né? Você olha para baixo no mar, por exemplo, tem todos os peixes. Os peixes se movem nas águas dos mares, né? O homem, desde que descobriu a Terra e tal, desde a mais remota antiguidade, ele se alimentou com os peixes, e depois com os pássaros, com as aves, com os animais. Agora, os peixes eles já têm um formato aerodinâmico para vencer essa força. Tá?
a força viscosa é igual a uma força de atrito, é uma força de atrito na água ou nos fluidos. Pode ser nos fluidos ou pode ser nos gases, é o caso do ar. Então, nos mares e rios nós temos os peixes, se movem e a natureza já burilou a aerodinâmica deles. Então, o peixe tem um formato para cortar a água, né? Para diminuir essa força viscosa, para ele se movimentar. Tem um peixe, por exemplo, peixe-espada, você vê no supermercado lá para comprar, um peixe que tem um bicão grande, né? Aquilo lá ele corta a água com facilidade. Agora, tem peixes que a baleia, por exemplo, não tem muita velocidade, né? Porque o formato dela já não permite. Mas também ela consegue pular sozinha, sair do mar, né? Ela tem um impulso muito grande. Quer dizer, o maior mamífero que nós temos nos oceanos é a baleia, que agora estão morrendo aí, tem que cuidar delas. Então, os peixes. Agora, se eu olhar para cima, tem o ar, e aí tem os pássaros, certo? Tem os pássaros que se movem no ar. O urubu é o mais esperto que tem areia. Você vê que o urubu fica o dia inteiro lá planando lá em cima, né? Será que ele não cansa? Pô, se fosse eu voar assim, Deus me livre, né? Porque o urubu sabe, o ar quente sobe, então, quando ele quer subir, ele procura o ar quente. Quando ele quer descer, ele procura correntes de ar frio. Né? E se não, ele fica planando lá, não mexe as asas, nada, e fica tranquilo lá, fica o dia inteiro. Tá? A aviação, né? O homem sempre quis voar. Teve Ícaro lá na Grécia Antiga, né? Que fez umas asas de cera, colou lá no corpo, foi voando em direção ao Sol. Mas conforme ele foi chegando perto do Sol, a cera que ele fez lá começou a derreter e ele caiu, quebrou a cara. Hoje tem uma revista nos aviões e tal, quem viaja aí, chama Ícaro, né? Ícaro, né, foi esse personagem, né, que quis chegar no Sol, queria voar. Mas o homem hoje consegue voar. Então, você vai em qualquer parte do planeta, o máximo que demora daqui no Japão, em Pequim, em Beijing e tal, demora 24 horas ou menos, 22. Isso é muito bom, quer dizer, então o avião, se vocês olharem um avião, é um pássaro metálico. O avião é um pássaro metálico. O design que foi copiado foi o design dos pássaros, certo? E está aí até hoje. Quer dizer, existem os aviões militares tal, que eles fazem outros formatos, mas a maioria tem o formato de um pássaro, um grande pássaro metálico, que o homem conseguiu a sua imaginação, né? O seu objetivo de voar. E tem muita gente voando aí, e felizmente relativamente seguro. Né? Também, se der pife, vai todo mundo. Então, força viscosa é menos C vezes V. Os aviões, eles não usam praticamente essa forma, mas V ao quadrado, V ao cubo, porque a velocidade deles é por volta de 1.000 km por hora, velocidade de cruzeiro, certo? Então, ao passo que um barco se movendo, uma pessoa nadando, um peixe, tal, é muito, um pássaro voando, essa velocidade é baixa. Tá? Então, a força viscosa é como se fosse um atrito. Esse J é a força, é um vetor unitário. Eu expliquei aqui em cima. Ó. O eixo Y tem um vetorzinho J, os três eixos cartesianos, X, Y, Z. O X tem um vetorzinho que é o Y é o J e o K é o Z. Esse J é um vetor unitário na direção do eixo Y. Certo? Tudo bem? É um versor, muito bem, isso é um versor. Vetor unitário ou versor do eixo Y. Tá? E o I é do X e o K é do Z. X, Y, Z. Tá? Tudo bem, Pedro Mesquita? Ivan, tudo certo? Bom, então, olha, essas forças aqui vão ser
trabalhadas durante o curso, tá? Então, essa força viscosa, nós vamos usá-la quando a gente vai mexer com amortecedores. Quando você levanta um carro e olha lá de baixo, tem 4 molas, pelo menos, e 4 amortecedores. Tem alguns que têm mais. Por que isso? O carro passa num buraco, numa lombada, não sei o quê, começa a oscilar, você bate a cabeça em cima, se sente desconfortável, pode até se machucar. Então, as molas e os amortecedores ajudam a diminuir os impactos aí. Nós vamos começar com o estudo só das molas e depois a gente põe junto com as molas os amortecedores. O amortecedor é para que ela diminua a oscilação, tá? Bom, se eu tenho várias forças, eu vou achar resultante das forças. Então, eu pego um dado problema, traço as forças e depois faço a soma. Então, a soma das forças é massa vezes aceleração. Isso aqui é conhecido como segunda lei de Newton. Vocês já viram isso antes em outros lugares. Segunda lei de Newton. Vocês, como engenheiros, não podem não conhecer essa lei. Segunda lei de Newton. Newton é um físico inglês, o pai da mecânica clássica, que tem mecânica quântica também. Lei de Newton. Newton é um físico inglês que viveu por volta de 1750 e que também previu outras coisas, a força de atração gravitacional, a força de atração dos corpos celestes, F igual a MA. Esse J aqui é o eixo, esse J é o vetor unitário, ou versor do eixo Y. Eu estou usando sempre, então, massa vezes aceleração. Força resultante, massa vezes aceleração. Isso aqui é um vetor unitário. Certo? Bom, o que é a aceleração? Aqui tem várias notações. Vamos começar, por exemplo, assim, olha. O que é velocidade? O que é velocidade? Qual a definição de velocidade? Quando que um corpo tem velocidade? Quando a sua posição varia com o tempo. Certo? Por exemplo, vamos chamar aqui dy dt. dy dt. dy dt. É a definição de velocidade. Então, a velocidade depende de um referencial, né? Eu falo assim, não, esse móvel, em relação a essa árvore, está se afastando ou se aproximando. A posição está variando com o tempo. Então, essa é uma notação de derivada. Vocês no cálculo aí já estão beliscando isso aí, né? Derivada integral. Nós vamos usar aqui. A derivada tem várias notações. O que é uma notação? É um modo de escrever. dy dt também posso escrever como y ponto. Y com um ponto em cima. Vocês usam uma outra parecida, que é y'. A derivada y', x'. Então, tem essas 3 notações aqui. E eu vou usar aqui no curso essa do ponto, ó, que é usado mais na mecânica. Tá? Então, a velocidade é y ponto. E o que é a aceleração? O que é a aceleração? É a variação da velocidade com o tempo. Né? D de dt de v. V. dv dt. Então, isso é aceleração, variação da velocidade com o tempo. O carro ele tem um dispositivo chamado acelerador. O que faz o acelerador?
Se você aperta, ele anda mais depressa. Se você tira o pé, ele anda mais devagar. E também tem um freio para ajudar, mas não vem ao caso. Então, acelerador é um dispositivo que faz variar a velocidade. Então, daí vem o nome, aceleração. Variação da velocidade com o tempo. Vamos substituir aqui a velocidade. Então, a aceleração A vai ser igual a d de dt, d de dt, que multiplica v. Ah, mas v é dy dt. dy dt. dy dt. Então, fica que a aceleração, vou multiplicar isso aí, ó, vai ser d2y, d2y, dt2. dt2. Se dy dt é y ponto, d2y dt2 é y2 pontos. Então, a aceleração eu posso fazer assim, olha, é a derivada segunda de y em relação ao tempo. Ou também chamar de y2 pontos. Ou também chamar de y2 linhas, que é uma notação que vocês usam aí nas aulas de cálculo. Certo? Então, veja aqui, ó, força resultante, massa vezes aceleração. Isso aqui é aceleração. Y, aceleração d2y dt2 é my2 pontos. Então, pessoal, eu vou usar aqui no curso essa notação aqui de 2 ponto, equivale ao linha, ao y2 linhas. São 3 notações que se usam aqui. Tá? E significam a mesma coisa. O que é notação? Notação é um modo de escrever. Esse y aqui é a distância, né? Você tem um corpo, você é a distância que ele percorre. Esse y é a distância que o corpo percorre. Certo? Estou chamando de y, poderia ser x. Por que eu estou chamando de y? Porque eu vou considerar a mola aqui, né? Você tem o corpo aqui, ó. Certo? O corpo está aqui. Aí eu ponho uma massa, ele se desloca. Isso, o y representa o espaço. Exatamente. Entendi. Tá bom? O y representa o espaço. É o deslocamento, é o espaço. Exatamente. O que é uma oscilação livre? Deixa eu tirar esse quadrinho daqui. Então, aqui tem um esquema completo aqui. Esse material que eu estou usando aqui, eu mandei pelo representante aí de classe de vocês, certo? A Isabela, né? Todo mundo recebeu os slides das minhas aulas? Isabela Franzon. Ela mandou para vocês esses slides da aula passada, que são do mesmo dessa que eu vou usar na outra ainda. Eu estou indo devagar aqui. Quem não recebeu isso aí? Olha, essas aulas que eu estou dando, eu faço em PowerPoint e mando, né, em PDF para vocês. Então, eu quero saber. Eu mandei para a Isabela na aula passada, Isabela Franzon, que é uma colega de vocês aí. E ela falou que repassou para vocês. Vamos lá. Ivan, você recebeu? Bruno
Sartório, você recebeu? Eu não recebi, eu estou entrando nessa turma hoje. Mas e por que não estou no grupo? Então, eu também não recebi. Maurício, sim, professor. O que mais? Levin Martins. Eu perguntei, você está recebendo? Você recebeu? Bom, então é o seguinte, deixa eu... O que é isso aqui? Eu recebi. Todos que estão no grupo receberam, Elson. Link do grupo do WhatsApp para quem não está. Aí. Matheus Henrico Alves. Coloca no... Não. A minha prova vai ser junto com a do Roberto. Eu não vou pôr no Teams, eu vou fazer pelo representante, que é a Isabela. Se alguém mais quiser que eu mande, eu mando. João. Então, manda o seu WhatsApp aí. O seu WhatsApp não, o seu e-mail. Eu mando por e-mail. Isso, para aí. Eu vou copiar. Lucas. Lucas.esilva@gmail.com. E você consegue distribuir para os colegas? Quem é Ivan? Lucas Expedito Silva. Quem mais quer que eu mande? Eu não vou mandar para o 118, né? Vocês têm que me garantir que vão distribuir para os colegas. Então, Lucas Expedito, você... Quem mais? Vamos, mais um nome aí, vamos ver quem quer. Não, eu não estou pondo no grupo de WhatsApp, eu estou pondo no e-mail que é dado aqui. Daí vocês que... Aí põe no grupo. A Isabela parece que pôs no grupo. O Jonathan está afirmando que está no grupo do WhatsApp. Você está afirmando, então está melhor. Ô, Jonathan, cadê o seu e-mail? Escreve aí no chat. Deixa eu copiar aí. Jonathan Oliveira. Jonathan Oliveira, S.A. @ hotmail. Tá bom, no fim da aula aí eu mando para vocês ainda hoje os slides. Eu já mandei para a Isabela, eu vou mandar mais para o Lucas e para o Jonathan. E vocês façam a distribuição aí pelo grupo do WhatsApp. Fechou? Eu tenho os slides das aulas prontos e eu gostaria que vocês tivessem. Então, um dos caminhos é esse. Eu mando para alguns representantes e eles põem no grupo aí. E existem outras possibilidades, mas eu vou fazer assim. Então,
que é oscilação livre? Oscilação livre sem amortecimento. Isso é uma suposição, sempre tem amortecimento, mas vamos começar supondo que não tem amortecimento. Então, está aqui, ó, um corpo de massa M. Aqui estava a mola sem nada, eu coloquei aqui uma massa, ó, ela esticou. Esticou de quanto? YE. Ó. YE é quanto que estica esta mola quando eu coloco a massa M. Tá? E depois, essa massa M aqui eu pego, puxo para baixo, mais Y, e solto. O que vai acontecer? Ela vai oscilar aqui, ó, certo? Ela vai para cima e para baixo em torno dessa posição de equilíbrio aqui, para cima e para baixo, tá? Aqui nessa posição eu tenho o peso para baixo, tem o peso que é igual a mg, peso igual a mg, e tem uma força para cima, que é a força elástica, certo? A força elástica para cima. Porque quando eu ponho uma massa aqui, a mola estica e ela quer puxar ele de volta. Essa força que puxa de volta é uma força elástica, né? E essa força elástica é igual ao K da mola, vezes quanto que ela esticou. Quanto que ela esticou? Esse NEM aqui significa nível de equilíbrio natural. A mola sem nada, ela está nessa posição. Eu coloco uma massa, ela vai esticar aqui, certo? Estica de quanto? YE. Então, a mola puxa ao contrário, de modo que o peso tem que ser igual à força elástica, KYE. KYE. E de estático. Agora, eu ponho a massa, ela para aqui. Depois, eu puxo para baixo mais um tanto aqui, Y, e solto. Aí ela vai oscilar aqui, ó, vai oscilar em torno do nível de equilíbrio estático. Em torno do nível de equilíbrio estático. Tá? Tudo bem? Então, ela oscila em torno aqui dessa posição, dessa linha aqui, ó, NEE. Então, aqui está desenhado, né, as forças, né? Aqui está desenhado as forças que estão aqui, ó. Quer dizer, o peso mg é igual a KYE. Depois, quando eu puxar para baixo, vai aparecer uma força para cima, que é dada por KYE mais Y, que é esse mais esse, ó. Esse mais esse. E a força resultante é para cima. Força resultante é massa vezes aceleração. Tá? Então, ó, situação estática. Situação estática. Força elétrica igual a mg. Força elástica. Força elástica igual a mg. Depois, essa força elástica é a força de mola, que é KYE, igual a mg. Então, aqui tem uma igualdade, que o peso é igual o K vezes a deformação da mola que ocorre quando eu coloco a massa M. Certo? Tudo bem até aí? Agora vamos ver a situação dinâmica. Deixa eu puxar isso para cá. Então, da figura nós temos, olha, o que é Y grande? Y grande vai ser igual. O Y grande é daqui de cima até aqui. É o YE
y estático mais o y, certo? O y grande é daqui até aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui é o y grande. Y grande é o YE mais o y pequeno. Agora, vamos derivar essa função em relação ao tempo. Qual a derivada de y grande? Y ponto. Qual a derivada de YE? YE é constante. A derivada de uma constante é zero. E a derivada de YE. Então, y grande ponto é igual a y ponto. E se y ponto, eu já falei, a derivada da posição em relação ao tempo. Agora, a aceleração deriva a segunda vez. Y dois pontos é igual a y dois pontos. Tá? Então, nós vamos ter a dinâmica aqui. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Ponteiro, borracha. Pessoal, a qualquer momento, se vocês não entenderem, podem falar, podem escrever aí no chat. Pode voltar rapidinho um segundo na figura de cima. Boa noite, aqui. Professor. Boa noite. Davi, é você que está falando? Não, aqui quem está falando é o Bruno. É só uma perguntinha rápida. Você consegue só explicar por que o y é constante? Não, porque é a deformação que a mola sofre quando eu ponho a massa M. Ele não vai aumentar além disso. Então, aqui está a mola sozinha. Quando eu ponho... Ela é constante em relação à massa, então. É a massa que eu coloquei. Ah, tá. Perfeito. Valeu, professor. Se eu mudar a massa, vai mudar. Davi, qual a sua dúvida? Você pediu para voltar, eu voltei aqui. Fala. Ah, só queria ver, né? É o que eu disse. Esse material eu vou passar para vocês. Eu já passei para a Isabela. A Isabela está presente hoje? Mas eu vou, no fim da aula, eu mando para o Lucas, Expedito da Silva, e para o Jonathan. Eles também vão... Tá, pode tocar em frente? Tá bom. Então, agora é o seguinte, vamos ver a dinâmica. Então, o Y grande, que é esse aqui, é o YE. Deixa eu tirar essa borracha daqui. Posição de ponteiro, caneta, aí. Y grande, que é esse aqui, ó, está na figura, é o YE, que é esse aqui, mais esse Y aqui. Esse Y é quanto eu puxo para baixo para soltar, para oscilar. Esse YE é quanto que a mola se deforma com aquela massa. Se eu mudar a massa, muda o YE, mas para a mesma massa, ele é constante. Então, eu tenho assim, posição Y igual a YE mais o Y. Vamos derivar essa função em relação ao tempo. Então, o Y grande vai ficar Y ponto, que é a velocidade. Esse YE, a derivada é zero. A derivada de uma constante é zero. E Y aqui é variável, eu posso puxar mais ou menos aqui. Então, eu derivo esse e esse, e a derivada desse é zero. Derivo mais uma vez. Derivando a velocidade, eu tenho a aceleração. Então, nós vamos trabalhar dessa forma aqui. Vamos ver a dinâmica aqui. Situação dinâmica. A situação dinâmica é aquela que eu puxo a mola e solto. Ela vai oscilar aqui, como eu já tinha mostrado, entre um máximo e um mínimo. E a minha origem vai ser aqui, ó, onde a mola está nessa posição.
Se não houver amortecimento, eu puxo essa mola e solto, daqui a um século eu volto aí, né? Ainda ela está oscilando, mas a gente sabe que isso não é verdade, porque tem amortecimento do ar, da própria mola, etc. e tal, né? Então, o supor sem amortecimento é uma hipótese. Depois a gente põe o amortecimento, tá? Então, a situação dinâmica. Quais são as forças que atuam aqui no corpo? Está aqui, ó. Nós temos o peso, mg para baixo, e KYE para cima, KYE mais Y, que seria o KY grande, né? Que é igual a KY grande. KY grande, que é YE mais Y. Então, olha, segundo a lei de Newton, a força resultante é massa vezes aceleração. Tá? Então, fica mg menos ky igual a m massa vezes aceleração. Vamos substituir. Esse y grande é y estático mais o y. Esse aqui, ó. O y, dois pontos, grande é igual ao pequeno. Tá? Então, fica mg menos, vamos abrir isso aqui, ó, KYE menos KY igual a MY dois pontos. Então, fica... Mas nós já vimos aqui que o MG é KYE. Esse MG é igual a KYE. Então, fica KYE menos KYE cancela. Vai ficar menos KY igual a MY dois pontos. Certo? Menos KY igual a MY dois pontos. Vamos passar tudo para um lado, isso aqui, ó. Vai ficar MY dois pontos mais KY igual a zero. Isso aqui é uma equação diferencial de segunda ordem. Esse MY dois pontos é a força resultante. Esse KY é a força elástica, igual a zero. Equação diferencial de segunda ordem. Se eu dividir essa equação por M, ficaria assim, ó. Ficaria assim, MY dois pontos. MY dois pontos. Dividido por M. Mais KY dividido por M. Igual a zero. Aqui eu faria assim também, zero dividido por M. Quando eu tenho uma equação, eu posso dividir pelo mesmo número, posso multiplicar, posso extrair a raiz. Bom, esse M aqui, ó, esse M aqui cancela. Esse M cancela com esse. E esse K sobre M, eu vou chamar de ômega zero ao quadrado. Ômega zero ao quadrado é igual a K sobre M. Ô, professor, a tela não está travada, não? Não, é que não está, né? É que eu estou trabalhando em cima dela aqui. Ah, ó, tá, valeu. É que eu estou me demorando aqui. Tá? Então, eu peguei essa equação aqui de baixo e dividi tudo por M. Aqui ficou M por M cancela, K sobre M dá ômega zero ao quadrado.
é K sobre M. Esse ômega zero ao quadrado, nós vamos usar muito essa fórmula aqui. Esse ômega zero, vou extrair a raiz. Então, ômega zero é igual a raiz de K sobre M. Esse ômega zero chama-se pulsação e se mede em radianos por segundo. K sobre M. Se mede em radianos por segundo. Tá? Radiano por segundo. O coração não tem uma pulsação, o coração pulsa. Qual é a batida do coração? Normal é de 60 a 80 batidas por minuto. Esse movimento da mola aqui de vai e vem em torno da posição de equilíbrio se parece com o batimento cardíaco, que também devia ser ritmado, né? Então, a gente chama esse ômega zero de pulsação, né? Pulsação do movimento. E esse movimento oscilatório chama harmônico simples. Eu vou passar para a tela da frente. Você não entendeu esse ômega zero ao quadrado. Então, eu vou chamar K sobre M de ômega zero ao quadrado. Porque K é uma constante. M é outra. K é a constante elástica da mola. M é a massa que eu pendurei. São duas constantes. Eu vou chamar essas duas constantes de uma outra constante, que eu vou chamar de ômega zero ao quadrado. É K sobre M. Tá? É uma relação de constantes. Mas esse ômega zero ao quadrado tem um significado, que é a pulsação. Esse Y indica que a variável da equação é o Y. Então, o Y é variável. O Y é variável. O K e o M são constantes. Tudo bem? Continuando aqui, ó. Então, ó. Qual a solução dessa equação diferencial? Vocês fazem, sei lá, eu não sei, cada engenharia mais civil, produção, mecânica, né? E tal. Por que vocês não fazem todas as engenharias? Porque não aguenta, né? Pode até hoje, a pessoa pode fazer outras faculdades, né, durante a vida. Tem muita gente que faz mais do que uma. Mas eu estou fazendo engenharia mecânica. Aí chego nessa equação. Essa equação aqui, ó, tem a derivada segunda. Esses dois pontinhos é a derivada segunda. Então, eu estou fazendo qual é a solução dessa equação diferencial? Pessoal, esse y é a variável, esse m e esse k são constantes. Qual a solução dessa equação diferencial? Aí a gente faz o seguinte, engenheiro que fez uma... Embora vocês tenham um cálculo também, ou pega um livro de cálculo e olha, ou chega lá para o professor, ô Mirtes, qual é a solução dessa equação diferencial, né? Fala, isso os matemáticos já conhecem há mais de 500 anos. Solução dessa equação diferencial de segunda ordem é esta função aqui, ó. Y igual a zero cosseno de ômega zero t mais φ0. Tudo bem? Então, uma equação diferencial de segunda ordem desse tipo tem como solução um cosseno. Poderia também ser seno, viu? Tá? Tudo bem? E o que quer dizer cada coisa dessa? Esse Y, a elongação da mola. Elongar, se usa às vezes alongar, né? Elongação da mola significa compressão ou dilatação, certo? Você vai comprimir a mola ou vai esticar. Isso aí chama elongação. Essa mola que oscila para cima e para baixo, esse Y é a posição dela em relação à origem,
quanto que ela está do lado de cima, do lado de baixo, no meio. O y é a posição dela com o passar do tempo. É um movimento oscilatório. Na prática, você vê, você puxa, ele fica oscilando, certo? Ele fica oscilando. Então, se ele fica oscilando, o que acontece? Essa função cosseno oscila também. É uma função que representa esse movimento. Depois, o que é A0? É a amplitude. A0 não é aceleração, hein? A0 é a amplitude. O que significa amplitude? É o máximo afastamento da posição de equilíbrio, certo? Você puxa a mola até um tanto e solta. Esse máximo que ela vai chama-se amplitude. Ela oscila entre o máximo e o mínimo, fica oscilando aí. Eu estou supondo que não haja amortecimento, então ela fica oscilando. Esse A0 é uma distância, esse Y é uma distância. Cosseno de ômega zero. Ômega zero chama-se pulsação das oscilações livres e se mede em radianos por segundo. Eu já mostrei a fórmula aí que ômega zero, certo? Ômega zero pode ser calculado nos exercícios por esta fórmula aqui, ó, raiz quadrada de K sobre M. De K sobre M. Raiz quadrada de K sobre M. Pulsação das oscilações livres. Se eu elevar ao quadrado, fica ômega zero ao quadrado igual a K sobre M. Φ0 é a fase inicial. Φ0, aqui, ó, lê-se Φ0, Φ índice zero. Essa letra aqui lê-se Φ. Φ. É uma letra grega. Quais são as letras do alfabeto grego? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, rho, xi, ômega. Né? Durante essa pandemia, agora a gente está falando que tem a derivação delta. Delta é uma letra do alfabeto grego, certo? Agora, se vai ter ramificações para todo o alfabeto, nós estamos perdidos, né? Espero que parem aí no delta, né? E a mesma coisa é o Φ. O Φ é uma outra letra, corresponde ao F, Φ. Se eu botar um zerinho aqui, ó, eu leio assim, Φ0. O zero na matemática, no cálculo, geralmente na física, geralmente indica a condição inicial. Esse Φ0 é como que eu ponho para oscilar a mola. Um dos modos que se tem é puxar e soltar, certo? Puxar e soltar, tudo bem. Ele vai oscilar. Teria outros modos. Eu pego a mola, levo para cima, né, e solto. Aí ela também oscila. Outro modo, eu dou um piparote nela embaixo, eu dou uma batida, eu dou um soco de baixo para cima, ela pode oscilar. Eu dou um soco de cima para baixo, vai oscilar. Quer dizer, esta fase inicial diz como que eu iniciei o movimento de oscilatório aí. Tudo bem? Como que eu oscilei, como que eu fiz isso? Tá? Então, olha, essa fase inicial é ângulo, eu vou medir em ângulos isso aí. Tudo bem? Bom, essa aqui, então, é a equação horária da posição. O que significa esse Y? São as posições que a massa ocupa quando ela sobe e desce. Agora ela está lá embaixo, agora ela está quase em cima, que está no meio, está lá em cima. Vai dando as posições, né, que a mola vai ocupando com o passar do tempo. Tá? Cosseno é uma função conhecida. Cosseno, ela é uma função matemática que vocês trabalham também.
Você já sabe fazer gráfico dessa equação e tudo, né? Então, esta função representa um movimento oscilatório em torno de uma posição de equilíbrio. Uma mola que sobe e desce, né? Fica oscilando. É um movimento de vai e vem em torno de uma posição de equilíbrio. Eu disse, pode ser uma mola, poderia ser um pêndulo simples, poderia ser um pêndulo composto, né? E outros. Tá? Agora, isso tudo que está aqui dentro, aqui, eu posso chamar de φ. Então, φ é igual a φ0 mais ω0t. Chama-se fase da oscilação. Fase da oscilação. φ. Certo? Agora, esse movimento de vai e vem em torno da posição de equilíbrio, ele tem velocidade, tem variação da posição do tempo, tem velocidade e tem aceleração. Numa balança de parque de diversões, qual é o local que a velocidade é máxima? Está se balançando. Não é quando passa pelo meio? Quando passa no meio é máxima, depois ela vai lá em cima, volta, passa com velocidade grande no meio e para do outro lado. Depois volta, quer dizer, a parte central é a parte de velocidade máxima. E nos extremos a velocidade é zero. Certo? E o y? O y nos extremos ele é máximo, é a amplitude. E no meio a y é igual a zero. Tudo bem? Agora, para achar a equação da aceleração, da velocidade, eu tenho que derivar a posição em relação ao tempo. Então, eu pergunto, qual a derivada do cosseno? Vamos ver quem é bom aí. Qual a derivada do cosseno? Vamos ver o cálculo aí. Se eu tenho que derivar esse cosseno aqui, que é essa função, qual a derivada do cosseno? Menos o seno. Muito bem, menos o seno. Não é bem só isso, né? Mas uma parte está certa. Vezes a derivada do arco. Então, se Z é igual cosseno de U, isso é genérico, né? Z', vocês usam Z', é o Z ponto, né? É igual ao quê? A menos o seno de U, isso está certo. Mas não basta falar isso. Vezes ainda U', tem que derivar o U aí. Essa é a fórmula correta. Qual a derivada do cosseno? Menos o seno vezes a derivada do arco. É assim que se fala. Menos o seno vezes o linha, que é a derivada do arco. Qual é o arco? ω0t mais φ0. Como é que eu derivo isso aqui? A derivada de φ0 é zero, de ω0t é ω0. Por isso que ele aparece aqui. Ó. Então, ó, derivada do cosseno menos o seno vezes a derivada do que está aqui dentro, ó, que é o arco. Isso aqui, ó. A derivada do que está aqui dentro é o seguinte. Derivada de φ0 é zero, de ω0t é ω0. Ele aparece aqui fora, ω0. Derivada é menos seno vezes ω0, que é a derivada do arco. Bom, nós estamos chegando aí a... Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Nós estamos equacionando o movimento harmônico simples. É um movimento oscilatório em torno de uma posição de equilíbrio. Nós queremos saber a posição do móvel num dado instante, a velocidade e a aceleração, a cinemática do movimento. Firmeza? Alguém tem dúvida? Fale, pode falar. Ou, se não, escreve.
Bom, então, olha, eu quero deixar sempre vocês à vontade, e vocês sempre podem perguntar, se tiverem dúvidas, eu não tenho pressa, eu respondo, tá? Vamos entender bem isso aí. Tá bom? O nosso tempo de aula terminou, então, se ninguém tiver mais dúvidas, eu vou fechando aqui. Eu não vou fazer a chamada, porque tenho 118 aqui, não vou terminar hoje. Boa noite a todos, tenham um bom sono, um bom jantar. Vocês têm mais alguma aula hoje? Tem, né? Procurem assistir a aula. Obrigado, Levin. E eu vou mandar o arquivo, daqui a pouco eu mando o arquivo para os que eu prometi aí, que é o Lucas e o Jonathan. E eles distribuem para o pessoal. Tá vendo, Levin? Isso, assim que se fala. Tá? Boa noite, então, pessoal. Obrigado, Jonathan. Bom, estou fechando aqui. Stop share. End. End